Banho tomado, rotina matinal cumprida, já comecei a trabalhar, estou trabalhando, gravar esse vídeo é trabalho. E você deve estar perguntando, né, mas Joyce, como que funciona, né? Como você criou a sua rotina? Eu vou colocar aqui nos cards o último vídeo que eu fiz um vlog falando sobre como eu dou um reset na minha rotina, né? O que eu faço quando eu tenho um período em que eu preciso recomeçar, retomar, redefinir um novo caminho. Então, logo que eu cheguei no Brasil, eu me dei um tempo para descansar e depois disso eu falei, ok, Joyce, você precisa ter uma rotina que funciona para você. Você está num lugar diferente, você tem atividades diferentes da vida anterior, então o que você vai fazer? Como você vai organizar tudo isso? E o que eu faço, gente, não é logo determinar a rotina no sentido de estabelecer exatamente como vai ser daqui para frente. Como eu falo para vocês, tudo que eu faço é na base do teste. E tudo que eu ensino para vocês tem que ser também colocado em prática e ser testado. Muitas de vocês falam que não funciona, mas vocês nem tentaram. Muitas de vocês que entram em contato comigo para fazer mentoria de planejamento, quando eu pergunto como está o planejamento de vocês, vocês não têm planejamento. Então a primeira coisa é ir partir para a prática, gente. Não adianta assistir vídeos meus, não vai fazer milagre. Ler os meus posts no Instagram não vai fazer milagre. Ouvir e achar tudo sensacional não vai fazer milagre. O que vai mudar a sua rotina é você colocar em prática o que eu ensino. Então, quando eu coloco em prática, eu vou fazendo testes, eu vejo aquilo que não funciona, aquilo que funciona, mas não necessariamente daquele jeito. Então, se você não me segue no Instagram, eu recomendo que você me siga. Eu postei um vídeo falando sobre rotina matinal, né? E uma das coisas que eu falei é que não necessariamente eu faço a minha rotina matinal na mesma ordem todos os dias. Então, se eu estabeleci que eu vou acordar, tomar café, me alongar, fazer minha atividade física e fazer minha devocional, tem dias às vezes que eu acordo e já faço o alongamento. E aí o meu café da manhã é a última coisa que eu vou fazer. Tem dias que eu acordo, a devocional é a última coisa que eu vou fazer. Eu tomo café, depois eu faço atividade física, daí eu me alongo, enfim. Não existe isso de fechar numa caixinha e só pode ser assim. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que fazem vocês se frustrarem com a rotina de vocês. Como vocês criam algo que precisa ser hermeticamente fechado, se não for daquele jeito, você pensa que tá errado, aí você para. A nossa vida, o nosso humor, nós somos pessoas cíclicas, não dá para colocar que tudo tem que ser exatamente do jeitinho que você colocou. Planejamento não é te robotizar, pelo contrário, é permitir que você tenha flexibilidade, só que com controle. Então, quando eu crio minha rotina, eu primeiro eu coloco as minhas atividades essenciais. É lógico que eu trabalho de casa, né? Eu trabalho criando conteúdo, eu trabalho oferecendo mentorias a vocês, então o meu tempo ele é preenchido com clientes que entram em contato comigo e com o meu trabalho na internet. Então, trabalhando de casa, eu tenho mais flexibilidade de horário. Mas você que trabalha fora, você não pode escolher, né? Se eu trabalho é às 8, você não pode escolher que você vai entrar às 10, você não pode escolher que você vai entrar às 6. Então, dentro desse horário de trabalho, você tem ali fechadinho. Mas antes disso e depois disso, é você que escolhe o que você vai fazer, que horas você vai fazer, como você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer. Então, as minhas atividades essenciais, quando eu coloquei no papel e falei assim, ok, eu não sei ainda a minha rotina como vai ser, mas eu preciso ter coisas que são importantes para mim, que elas precisam acontecer para que eu sentir que meu dia foi para eu sentir que meu dia foi produtivo. Isso que vocês têm que ter em mente. Um erro é achar que você tem que fazer aquele monte de coisas da sua lista. E aí você esquece das atividades essenciais. Você tem atividades essenciais? Eu vou falar as minhas e aí eu quero que vocês comentem aí se vocês têm quais são as atividades essenciais de vocês. Aquelas que elas têm que ser feitas, que assim, terminou o dia, você fala, meu dia valeu a pena porque eu fiz isso, foi produtivo porque eu fiz isso. Eu não tô falando de tarefas pontuais como lavar a roupa, a gente não lava a roupa todos os dias. Tô falando de tarefas essenciais que você tem que fazer todos os dias e o seu dia foi bem vivido, tá? A minha atividade essencial eu tenho 5. A primeira é minha devocional. A devocional é o meu momento com Deus. É o momento em que eu tenho eu e Ele para eu conversar, ter aquele tempo, né, um one-on-one, aquela intimidade de saber que parou o mundo e somos só eu e Ele. Então eu oro, eu leio a Bíblia, eu reflito sobre o que eu li,
eu converso com ele, isso tem que acontecer todos os dias, inegociável. É domingo, Joyce, mas domingo você já não vai para a igreja? Mas na igreja a gente fica em comunidade, é quando Deus fala com todos. Meu tempo com ele, meu tempo devocional é quando ele fala especialmente comigo. Então o meu dia não pode acabar sem eu ter a minha devocional. A segunda coisa que meu dia tem que ter é a leitura. Eu tenho que ter meu momento para ler meu livro. Eu sempre leio 2 livros de vez, geralmente de assuntos diferentes. Eu estou lendo 2 livros por vez também. Então eu tenho meu momento de leitura, que eu, dependendo do livro, eu leio um capítulo por dia. Se o capítulo é muito extenso, eu separo 30 minutos por dia. Enfim, essa é a média, um capítulo por dia ou 30 minutos por dia. Eu tenho que ler. E não é assim, eu tenho que ler como um fardo, como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ler. Não, eu tenho que ler porque eu sei que isso me faz bem, porque eu sei que isso me preenche a alma, porque eu sei que isso me traz novos ensinamentos. Eu sei que quanto mais eu leio, mais eu tenho para compartilhar com vocês. Quanto mais eu leio, mais eu ajudo pessoas, mais eu me atualizo. Então, leitura é algo inegociável para mim. Eu sempre estou lendo livros. E meu dia não pode acabar sem que eu tenha pelo menos lido um capítulo de um dos livros. Como eu falei, eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Um eu leio durante o dia, ele não faz parte da minha rotina matinal. Eu leio quando eu tenho uma parada, deixa eu dar uma lida. E o outro eu sempre leio antes de dormir. A terceira coisa que é da minha atividade essencial, da minha lista de atividades essenciais, é atividade física. Eu quero fazer 5 vezes na semana, como eu já estava fazendo antes de voltar para o navio. Se você não sabe por que eu tô falando voltar para o navio, tem um vídeo explicando isso aqui no canal. Vou colocar aqui que é um vídeo falando de boca cheia. Atividade física para mim é importante. Já faz anos que eu tenho essa prática constante e eu só vejo benefícios. O último benefício para mim é emagrecimento, gente. O último. Se for colocar assim, Joyce, por que você faz atividade física? Se eu fosse colocar uma lista de motivos em ordem de prioridade, o último seria perda de peso. Quando eu não faço atividade física, o meu corpo parece que está enferrujado, o meu humor, ele não. Parece que eu nunca acordo, parece que eu tô sempre com aquela sensação de que ainda vou acordar, ainda vou pegar no tranco. A atividade física renova o meu humor, me prepara para o dia, me dá pique, me dá energia. Geralmente depois da atividade física eu não tomo banho diretão, porque eu ainda tô com o corpo quente, né, para tomar banho. Então eu já faço alguma coisa relacionada à atividade de casa que tá na minha lista, porque uma coisa puxa a outra. Eu tenho hérnia de disco, então é importante para mim cuidar do meu corpo, fortalecer o meu corpo, ter certeza que a minha coluna tá bem amparada ali com os músculos todos fortes suportando a minha coluna para que eu não sinta dor. Enfim, gente, eu só vejo benefícios em atividade física. E para mim é inegociável. Eu quero chegar num ponto da minha vida em que eu faça todos os dias. Mas por enquanto, como eu estava fazendo numa média de 2 a 3 dias, como eu tive dores algumas semanas atrás e eu parei completamente de fazer, não vou retomar no susto, né? Eu vou aos poucos. Então agora eu tô voltando à rotina de 5 vezes na semana. A quarta coisa essencial, eu não tô colocando em ordem de prioridade, tá? São só as coisas que eu nomeei. É trabalhar, é lógico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, então eu tenho que fazer a minha atividade profissional. Então eu separo tempo para isso. Eu já tinha falado também lá no Instagram que eu me sinto mais ativa no período da tarde. E graças a Deus, como eu posso escolher o horário que eu trabalho, eu sempre escolho para o período da tarde. O período da manhã é o período para mim, para eu cuidar da casa, para eu fazer atividades domésticas, para eu ler, para eu estudar, para eu ficar tranquila. E aí, a partir da tarde, parece que meu corpo acorda e fala trabalhar, meu cérebro muda a chavinha e aí eu trabalho. Mas eu tenho que ter meu horário para trabalhar. Não é porque eu trabalho de casa que é festa, né? Eu trabalho quando eu quero, um dia de manhã, no outro dia à tarde. Apesar de eu poder fazer isso, para mim não funciona, eu preciso de rotina. Então, para mim, eu reservo meu horário para tarde, uma tarefa essencial. Até o fim do dia eu tenho que ter trabalhado. E a última dessa lista, mas não por ordem de importância, como eu falei para vocês, atividade doméstica.
Eu não gosto da faxina de sábado, eu não gosto da ideia de perder um dia inteiro ou uma parte grande do dia para limpar a casa inteira, que depois de 15 minutos vai estar super suja de novo, e aí você vai ficar com dó de usar a pia que você acabou de lavar, a panela que você acabou de arear, o tapete que você acabou de varrer. Então, gente, não existe. Para mim não faz sentido. Não é um sistema inteligente. O que eu faço é cada dia da semana eu limpo uma parte da casa. E Joyce, o que você faz na segunda? O que você faz na terça? Não existe um manual, gente. Não existe uma coisa pronta do tipo, toda segunda eu limpo a sala, toda terça eu limpo a cozinha. Não. É assim, hoje eu tenho que limpar um cômodo da casa. Acabou. Aquele que mais precisa da minha atenção no momento é aquele que eu vou me dedicar. Então, na segunda-feira, nessa semana, por exemplo, eu priorizei a cozinha. Fiz aquela faxina na cozinha. Quando eu digo faxina, gente, varri, passei pano, lavei todas as louças, guardei, limpei os armários, troquei pano de prato, limpei fogão, verifiquei geladeira, enfim, essas coisas. Depois, no outro dia, eu fui pro banheiro. Limpei banheiro, vaso, pia, troquei toalha, limpei o chão, o box, vaso sanitário, enfim, fiz a limpeza. No outro dia, eu fui para a sala e para o quarto da minha irmã. No outro dia, meu quarto. E a casa tá pronta. Todos os dias, uma parte tá limpa. Isso dá uma sensação de checklist, sabe? Olha, uma tarefa foi feita. Eu não perdi muito tempo, porque não leva muito tempo, gira em torno do quê? 15, 20 minutos para limpar um cômodo da casa. E aí eu fico feliz porque uma parte está feita, eu olho para aquele cômodo e tá limpinho, meu coração fica alegre. No dia seguinte eu vou pro outro cômodo e todos os dias eu faço a manutenção. Então eu não preciso fazer o faxinão, porque fazendo a manutenção dia a dia, a casa está sempre em equilíbrio. Então não é que eu lavo a louça só no dia que eu cuido da cozinha. Eu lavo a louça, eu limpo o fogão se eu derrumei alguma coisa, mas eu não preciso ficar, se o chão já tá limpo, eu não preciso ficar todos os dias passando pano. Eu não preciso todos os dias passar pano nos móveis, não faz sentido. Então, atividade doméstica é uma atividade essencial que está na minha lista das 5 prioridades. Você tem que escolher 5? Não. Você tem que escolher mais ou menos? É por você. Quais são as atividades que são essenciais, que tem que acontecer todos os dias, para que no fim do dia você fale: este foi um dia produtivo, eu consegui fazer as atividades essenciais que são importantes para o meu dia ter funcionado bem. Essas são as atividades que precisam estar na sua rotina. Se vão acontecer antes do trabalho, depois do trabalho, no seu horário de almoço, se você vai fracionar, se você vai fazer tudo de uma vez, a duração de cada atividade não interessa, você que vai determinar. Não fique querendo detalhes, Joyce, mas no seu caso, quantos minutos? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada casa é uma casa. Talvez você não tenha como prioridade a atividade doméstica todos os dias. Talvez você ainda gosta daquele sistema antigo de cuidar da casa o dia num sábado inteiro e faxinar. Então, quais são as atividades que funcionam para você? Agora que eu expliquei, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Sabendo das suas atividades essenciais, elas têm que ter espaço no seu planejamento, elas têm que ter espaço na sua rotina. Se você tem uma rotina onde você não tem tempo para fazer essas atividades essenciais que você acabou de listar, quer dizer que a sua rotina não está sendo bem feita, quer dizer que seu planejamento está sendo feito equivocadamente, porque você não está tendo tempo para fazer aquilo que você mesma determinou que são as atividades essenciais, tá bom? Se você tem mais dúvidas sobre isso, se você quer saber mais, faça uma pergunta inteligente aqui nos comentários, que pode ser o tema do próximo vídeo aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra de clicar no coração, lembra de encaminhar para outras pessoas, e se você ainda não se inscreveu, seja muito bem-vinda, se inscreva aqui no canal. Beijos e nos vemos no próximo vídeo e no Instagram todos os dias.